complicado. Então, eu comecei já muito cedo a perceber que Deus não está confinado à Assembleia de Deus. Que a gente não consegue domesticar o Todo-Poderoso. Que a gente não consegue colocar ele dentro de uma caixinha e dizer: o Senhor age dentro do nosso querer e saber. Não tem como. A teologia deixa claro isso para nós. Alguns teólogos, pais da igreja, diziam: esse Deus é indomesticável, é indomável. Então ele flui de formas diferentes, em lugares diferentes, e nós precisamos entender isso. Então essa ignorância que eu falo é justamente isso. Falta de termos esse constrangimento, de se expor a algo diferente, pensar sobre isso e tentar entender esse espírito que ali está se manifestando de forma diferente, de forma nova. E entender que isso também provém do Senhor para comunicar a graça de Jesus Cristo. E aí o orgulho, que para mim é o perigoso, que é nós batermos no peito e dizermos que nós temos a total ciência e domínio daquilo que Deus quer e de como Deus pode agir. Temos a Isso é muito hegemonia perigoso. da vontade de Deus. É complicado. Então, muito das igrejas históricas, para mim, sofrem por causa disso. Como a igreja, ela pode se manter fiel à sua essência sem se tornar ultrapassada? Isso é um desafio. Uma igreja não ser ultrapassada, ela não precisa se mundanizar. Mas ela precisa ter a resposta certa para esse mundo, o mundo do seu tempo. O que seria uma igreja mundanizada? É bom que a gente reforce que a cada período da igreja parece que o diabo tinha elementos conectados com a sua vida, né? O diabo criou alguns elementos ao longo da história e a igreja atribuiu a esses elementos essa figura diabólica. O que é coisa do mundo para nós hoje, e eu estou dizendo isso em tom de ironia mesmo, não era coisa do mundo algum tempo atrás. E o que hoje é normal para nós era coisa do mundo um tempo atrás. Então, essa esquizofrenia, muitas vezes espiritual, ela judia muito da minha mente, cara, do meu coração. Porque eu sou de um tempo que coisa do mundo na igreja era bateria. Coisa do mundo na igreja era televisão na casa de crente. Sim. Coisa do mundo na igreja era os irmãos tentarem usar um paletó com racho, com corte atrás. Ou irmã com aquele corte na saia para facilitar a caminho. Você entendeu? Eu sou de um tempo em que... E jogar futebol? Rapaz, aí Era demônio, eu não falo. Então, durante alguns períodos, a igreja elege alguns elementos que ela diz: isso é do mundo. E ela vai caminhando sobre essa fé rasa, sensorial, muito empírica, e não numa profundidade bíblica. Então, uma igreja mundanizada é uma igreja que perdeu as suas raízes da palavra e que trouxe para dentro de si inverdades, que trouxe para dentro de si heresias, que trouxe para dentro de si doutrinas de homens. E em muitos lugares, com muita história de tempo, tudo que nós temos é só fala de homem. Sim. Há poucos dias eu vi na internet um pastor tradicional de muito tempo de ministério dizendo que nós temos que terminar a ceia e enterrar o pão ou queimar o pão da ceia. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O que sobrou ali... o que sobrou ali e tal. Cara, a gente está tocando a transubstanciação, então. Porque se aquilo de fato virou o corpo de Jesus... Fazer o velório. Vamos fazer um velório, cria sepultura, põe ele lá, daqui 3 dias ele volta de novo. É isso que a gente está dizendo? Então, você entendeu? Eu estou falando isso num tom irônico justamente para tentar alcançar o coração de alguém que ouvi isso. Então, coisa do mundo é coisa contrária à palavra. Inclusive, se fizer parte de uma tradição de 200 anos. Sim. Se estiver contrariando a palavra, é mundanização. Mundanização. Então, quando a gente fala de contextualizar a igreja, hoje dentro das igrejas é normal que você admita uma bateria tocando. Sim. E durante muito tempo isso foi chamado de coisa do mundo. Dentro das igrejas hoje, é normal que você admita o ministério de louvor das crianças cantando e batendo palma. Isso era impensado, isso era coisa do mundo.
Aí, não só o Ministério da Criança, a própria igreja. Hoje terminou um Sim. louvor, a igreja pode louvar a Deus com a salva de palmas, se tornou comum. Em alguns lugares tem, outros ainda não é proibido. A gente que anda um pouco sabe dessa proibição. Mas, por exemplo, televisão. Você chega em várias igrejas, tem lá a televisão, o pessoal projetando letra e tal. E durante anos, isso era escondido na casa de crente rebelde. Porque o crente que tinha uma televisão em casa, ele escondia para não ser disciplinado ou até excluído da comunidade de fé. E hoje nós temos dentro da igreja. E isso se intensificou com a revelação do reverendo Davi Miranda. Aí vem tudo, cara, vem tudo. Vem essa galera que criou os mitos sobre esses elementos, enfim. Então, para mim, uma igreja mundanizada é uma igreja que perdeu as suas raízes na palavra. Então, se você hoje tem uma igreja enraizada na palavra de Deus, se você leva a sério a interpretação bíblica e você tem uma igreja branca, tá tudo certo. Não, mas eu sou uma igreja enraizada na palavra, levo a sério as coisas de Deus que estão aqui, mas eu pintei a igreja de azul. Tá bom. Ah, não, pastor, eu levo a sério as coisas de Deus, eu levo a sério a Bíblia Sagrada, mas pus a igreja de amarelo. Tá bom. Porque não tem a ver com esse prédio que você ocupa, não tem a ver com o estilo do banco que você põe, tem a ver com a sua conexão e fidelidade à palavra de Deus. Eu preguei por 2 ou 3 vezes lá no Pará, numa igreja rosa. A igreja rosa. E era Madureira, Assembleia de Deus Madureira, igreja rosa. Preguei 3 vezes. É o que Paulo vai dizer para os irmãos. Olha, que não seja pelas festas que vocês frequentam, pelos dias que vocês guardam. Entendeu? Que não seja esses aspectos efêmeros, temporais, passageiros. Mas que seja por uma verdade que primeiro nasce aqui dentro, transformação do coração, conversão verdadeira e a manutenção pelo seu enraizamento bíblico. Então, para mim fica muito simples isso. Eu acho que a gente complica, né?